Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dev Pistola. Hoje nós iremos falar sobre variáveis e constantes, mas antes vamos à nossa revisão. Nas aulas passadas nós falamos sobre algoritmo, estrutura de condição, estrutura de repetição e fluxograma. Em todas essas aulas o termo variável foi mencionado. Se vocês tivessem pesquisado sobre o que é uma variável, eu não teria perdido meu tempo montando essa aula. Mas, como eu sei que tem muito gafanhoto preguiçoso, esse será o assunto dessa aula: variáveis e constantes. O que é uma variável? Uma variável é um recurso usado para armazenar e representar valores em um programa de computador. Cara, eu adoro esses conceitos. Eles dizem tudo, mas não dizem nada. Vamos a uma explicação básica sobre computação para vocês entenderem melhor o que é uma variável. Um computador possui, basicamente, três tipos de memória: a memória principal, a memória secundária e a memória cache. A memória principal é chamada assim porque o sistema operacional usa ela para executar as aplicações. Sempre que um programa é executado, o sistema operacional carrega esse software na memória principal e executa ele na memória. É a famosa memória RAM. Portanto, quanto mais memória o seu PC tiver, mais programas ele poderá executar ao mesmo tempo. A memória secundária é a memória de armazenamento de dados. É onde os programas e os arquivos são guardados. É o nosso HD ou SSD para os computadores mais novos. Todos os arquivos são armazenados nessa memória, pois ela é uma memória permanente. A memória RAM armazena os dados somente enquanto o PC está ligado. Essa memória é apagada quando desligamos o computador. É por isso que o técnico de TI sempre pede para reiniciar o PC quando se tem um problema. Quando você faz isso, reinicia o PC, a memória principal é apagada. Assim, se havia algum problema ou travamento, ele some após o reset. Já a memória secundária, ou seja, no disco, isso não acontece. Até porque seria um saco ficar perdendo os arquivos toda vez que desligássemos o computador. A memória cache é uma memória reservada para o processador. O processador usa essa memória para fazer suas operações. Quanto mais memória cache o processador possuir, mais dados ele consegue processar. Antigamente, quando se ia comprar um processador, muita gente se preocupava com isso. Era normal perguntar quanto ele tem de memória cache, ou memória L2, como foi chamada por um tempo. Hoje eu não vejo muita gente se preocupando com isso. A preocupação agora é com a quantidade de núcleos e processadores lógicos, coisas da tecnologia. Bem, por que eu fiz essa introdução? Como eu disse, os programas são executados na memória principal. Agora, imagine que a memória é um monte de blocos, um monte de caixas vazias. Quando você precisa armazenar um dado, você pega uma dessas caixas e coloca o seu dado lá dentro. O problema é que você precisa saber onde você colocou o seu dado. Essas caixas possuem uma identificação própria, chamada de endereço de memória. Os endereços de memória são representados por um número hexadecimal, algo parecido com isso. Agora pensa você ter que decorar em qual caixa você colocou o dado usando esse tipo de endereço. Pensa ter que fazer isso com vários dados. É praticamente inviável. Por isso nós temos as variáveis. A variável é o seu endereço. É a etiqueta que você coloca em cada caixa para saber onde os dados estão armazenados. Suponha que você está fazendo um cadastro
e precisa armazenar 4 dados: nome, idade, sexo e e-mail. Para fazer isso, você precisa criar 4 variáveis, ou seja, 4 etiquetas com nomes que facilitem a identificação dos dados que serão armazenados. Nesse exemplo, o mais lógico seria nome, idade, sexo e e-mail. Quando você faz isso, quando você cria uma variável, você está dizendo: reserve uma caixa e coloque essa etiqueta nela. Dessa maneira, quando você atribui um valor para a sua variável, você poderá recuperar facilmente o dado que foi armazenado apenas usando a etiqueta que você criou, ou seja, o nome da variável. O nosso algoritmo corrida, por exemplo, tem uma variável chamada volta. Essa variável armazena o número da volta da nossa estrutura de repetição. Assim, quando o fluxo chega no bloco para, o programa executa o seguinte comando: armazenar o valor 1 na variável volta. No final da execução do bloco, o programa executará o seguinte comando: incrementar o valor da variável volta. Ou seja, ele pega o valor atual da volta, 1, altera esse valor para 2 e armazena novamente na variável. E assim vai se repetindo até que a volta chegue ao valor 51. Nesse momento, a condição do para não é mais válida e o bloco não é mais executado. Lembrando que dentro do nosso bloco de repetição, nós temos uma estrutura de condição que valida o valor da variável. Se esse valor for igual a 20 ou 35, o bloco se é executado. Assim, como eu disse antes, além de usarmos a etiqueta para armazenar um valor, nós também usamos essa mesma etiqueta para ler o valor armazenado. Existem 2 tipos de etiqueta que usamos para armazenar dados: a variável e a constante. Até agora, nós falamos apenas de variável. O nome variável é usado para indicar que o valor referente a esta etiqueta é variável. Portanto, ele pode sofrer alteração. No exemplo anterior do algoritmo corrida, o valor da variável volta mudou a cada execução do bloco para. Ele começou com o valor 1 e terminou com o valor 51. Logo, variável. Já a etiqueta constante identifica um valor que não irá mudar durante a execução do programa. Ele é um valor fixo, ou seja, constante. Como exemplo de constantes, nós temos a velocidade da luz, o valor de π, número de dias numa semana, número de horas por dia e tantos outros. Esses são exemplos da vida real, mas você pode criar suas próprias constantes. Se você tem um valor fixo que precisa ser usado em várias partes do seu código, criar uma constante para representar esse valor pode ser o mais indicado. Porém, a constante, assim como a variável, não precisa ser necessariamente um número. Veja o exemplo a seguir. O nosso algoritmo Olá possui a saída: "Mano, você é diferente, né?". Esse texto é exibido quando nenhum dos cenários anteriores foi atendido. Uma coisa muito comum na programação é usar constantes para armazenar mensagens. Isso ajuda na manutenção do software, pois caso você precise alterar essas mensagens, você altera elas num único lugar. Aqui, nesse exemplo, nós criamos a constante mensagem erro. Ela recebe o valor: "Mano, você é diferente, né?". Desse modo, sempre que precisarmos exibir essa mensagem de erro, basta exibir o valor da constante. Se você tentar alterar o valor de uma constante durante a execução do seu algoritmo, a própria ferramenta de programação irá disparar um erro informando que esse valor não pode ser alterado, pois você identificou ele como uma constante.
Uma constante só pode ser alterada na sua declaração, portanto, somente durante a programação, pois, depois que o seu programa é compilado, esse valor não poderá mais ser alterado. Quando você cria uma variável, você tem que informar qual tipo de dado que ela vai receber. Nos exemplos que demos até agora, nossas variáveis receberam números, textos, horas e outros tipos mais específicos. Esses são os tipos de dados mais comuns na programação. Lembrando que nós ainda estamos na fase conceitual do nosso curso. Esses tipos de dados, lá na frente, quando nós passarmos para a programação de fato, vão sofrer algumas mudanças. O tipo inteiro, por exemplo, será dividido em inteiro curto, inteiro e inteiro longo. Mas não se preocupe com isso agora. Para o nosso estudo inicial, você precisa saber apenas que toda variável precisa de um tipo de dado. Como você pode ver, o nome da maioria dos tipos é autoexplicativo: número, texto, data, etc. No entanto, existe um tipo especial que é o booleano. O tipo booleano identifica que a variável pode receber apenas dois valores: falso ou verdadeiro, ou 0 e 1. Quer saber por que esse tipo tem esse nome, booleano? Pesquisa na internet. Então, qual é a importância da variável ter um tipo de dado? Como dissemos no início, a variável é uma etiqueta que representa o armazenamento de um valor, de um dado. E o computador foi inventado para processar dados. Praticamente todos os dados inseridos ou coletados pelo seu programa sofrerão alguma alteração, algum processamento, alguma validação. E quando você faz esse processamento, você precisa saber que tipo de dado você está processando. Você pode fazer diversas operações com seus dados, mas existem limitações de acordo com o tipo de dado. Por exemplo, você não pode criar uma variável do tipo número e tentar armazenar um texto nela. Além disso, em muitas linguagens, o resultado de uma operação vai depender do tipo de dados. Por exemplo, se você declara duas variáveis do tipo inteiro, a e b, e define o valor de a como 2 e b como 8, a soma dessas variáveis sempre resultará em 10. Mas, se você declara essas mesmas variáveis como sendo do tipo texto e define os mesmos valores, 2 para A e 8 para B, a soma A mais B vai resultar em 28, enquanto a soma B mais A resultará em 82. Isso acontece porque não existe operação matemática com texto. Então, o que o computador faz é concatenar os valores das variáveis. Um exemplo comum disso é quando você concatena variáveis como nome e sobrenome. Ambas as variáveis são do tipo texto. Quando você concatena elas, o resultado é o nome completo. No caso das constantes, em muitas linguagens não é necessário informar o tipo de dado, pois o compilador identifica o tipo de acordo com o valor definido na declaração. Embora seu valor nunca mude, você pode usar o valor das constantes para realizar operações. Um dos exemplos de constantes que eu mostrei era o número de horas por dia. Nós sabemos que o dia tem 24 horas. Bem, eu acho que isso nunca vai mudar. Daí, se você criar uma constante com o nome horas-dia e definir o valor dela como 24, você poderá usar essa constante em qualquer lugar para fazer cálculos. Quantas horas tem 4 dias? Horas total
igual a 4 vezes horas-dia. Lógico que aqui seria muito mais simples eu colocar 24 ao invés de usar uma constante. Mas esse foi apenas um exemplo didático. Um exemplo mais prático é o π. Ele é um número irracional. Logo, seria praticamente inviável você ter que ficar escrevendo o número π em todos os seus cálculos. Nesse caso, você cria uma constante, define o valor dela com a quantidade de casas decimais que achar melhor e daí para frente apenas chama o nome da constante. Bem, por enquanto é isso. Revisando, variáveis e constantes são recursos que facilitam a identificação e o processamento dos dados coletados pelo programa. É uma coisa muito simples que no dia a dia você faz sem perceber. Por isso, se você não está conseguindo acompanhar a maioria dos conceitos, não se preocupe, pois isso você vai conseguir assimilar com a prática. A base da programação é o algoritmo, e a base do algoritmo são estruturas de condição e de repetição que se utilizam de variáveis e operadores para fazerem o processamento dos dados. Desses 4 tópicos, condição, repetição, variáveis e operadores, o único que ainda não falamos é operadores, que será justamente o assunto da próxima aula. Até lá, não se preocupem tanto, pois quando iniciarmos os algoritmos de fixação, vocês vão entender melhor a maioria dessas regras, beleza? Então, até a próxima. Beijo, fui.